Isso foi postado no LinkedIn de Bolsonaro, tá? Essa semana, eu acho. Aí eu peguei, tá? Eu dei print e peguei. Né? Então isso está alinhado aí com nossa... E aí, o que é que podia melhorar aqui, né? O que é que pode melhorar aqui, tá? O que é que pode melhorar, né? Precisa desse eixo Y aqui, já que os rótulos de dados já estão sendo usados, então acho que eu tiraria esse eixo Y aqui, né? Outra coisa, o eixo X está inclinado, né? As categorias aqui de mês-ano estão inclinadas. Não, né? Tenho que virar a cara assim para ler, é ruim, né? Inclinar. Então, isso aqui tem que ficar na horizontal, né? Tem que ficar na horizontal. Outra coisa, linhas de grade, ó. Essas linhas de grade aqui, ó. Tira essas linhas de grade aqui, tá? Outra coisa, a legenda tá no meio do... Tá num lugar meio estranho, né? Essa legenda aqui, né? Tira essa legenda daqui, né? E coloca em cima aqui, ó. Coloca aqui a legenda, né? Tá um L aqui de legenda. Coloca a legenda aqui, né? Tá? Eu fiz uma versão dele no Power BI. Vamos ver se ficou boa aqui. Eu fiz uma versão desse gráfico do jeito certo. Agora, tá? Deixa eu mostrar aqui. Isso é real, tá? Postado lá no LinkedIn de Bolsonaro. Vamos lá. Eu fiz uma versão dele aqui, tá? Olha aí. Né? Então, eixo X, todo na horizontal. O mês-ano aqui, todo na horizontal. Tirei o eixo Y, né? Tirei o eixo Y. Tirei o eixo Y, porque os dados já estão rotulados, né? Já estão rotulados. A legenda, né? Ela estava aqui no meio, né? A legenda tava aqui no meio a legenda. Tirei a legenda, né? Coloquei aqui a legenda. Né? O que mais eu fiz, né? Tirei a linha de grade, tirei a linha de grades, tirei a linha de grade, né? E outra coisa que eu fiz, ó. Você pode ver que ele quer evidenciar, o objetivo dele é evidenciar que dados da inflação acumulada. Ele quer evidenciar esse momento aqui, né? Que no Brasil a inflação está menor do que nos Estados Unidos, né? A partir desse ponto aqui, né? A partir desse mês aqui, então, a partir de setembro de 22, né? A inflação no Brasil está menor que nos Estados Unidos. Pelo menos é a ideia que ele quer passar, né? Tá? Então, talvez seria interessante ter o destaque, né? Dar um destaque aqui, ó. A partir de setembro de 22, né? A gente dá esse destaque aqui, né? Nesse momento. Que é justamente o momento que ele quer evidenciar. Não é isso? Ele não quer evidenciar esse momento? É aquela história, né? Tem um objetivo. Que eu falei lá na primeira regra. Tem um objetivo e tem um público-alvo, né? Qual é a ideia que eu quero passar? Eu quero passar a ideia de que a inflação no Brasil nos últimos 3 meses está menor que nos Estados Unidos, então eu destaco esse período, tá? Eu destaco esse período. Como foi que eu destaquei isso aqui no Power BI, né? Aí eu brinquei um pouquinho de DAX, né? Eu criei uma medida, olha só, eu criei uma medida que retorna exatamente esse mês aqui, onde que é o primeiro mês, né? Onde o Brasil fica menor que os Estados Unidos. Eu criei uma medida que retorna esse mês. Cadê ela? Aqui, ó. Olha aí. Foi em setembro, né? Foi em setembro. Essa medida retorna esse cara. Aí eu usei essa medida na aba de análise do gráfico de linha. No gráfico de linha tem a aba de análise. Aí tem aqui, ó, linha constante no eixo X. Linha constante no eixo X. E aí a linha constante, você pode usar uma medida na linha constante, né? Como o meu eixo X é uma data, né? Meu eixo X é a data da D calendário, tá? É a data da D calendário. Como ele é uma data, então aqui ele tem o que vem aqui nessa linha tem que ser uma data, né? Tem que retornar uma data. Então essa medida retorna essa data, que é exatamente esse ponto aqui. Então ele vai traçar uma linha, a linha que ele está traçando é essa aqui, ó. Tem uma linha traçada aqui, tá? Ele traça uma linha aqui. Aí eu pintei a cor, né? Pintei a cor, né? Ó, se eu mudar a cor da linha aqui, ó, azul. Pode ver que a linha, ó a linha aqui, ó. É porque eu tirei a transparência dela e mudei a cor dela. Mas ela tá ali, tá?
E aí eu habilitei aqui o escurecer área. Escurecer área. Você escolhe se você quer escurecer antes ou depois. Antes e depois. O antes é para cá. O depois é para cá. O depois da linha, né? Antes ou depois da linha. A linha está aqui. Eu botei depois. Eu escureci depois. Escolhi a cor. E aqui eu escolhi a cor, ó. Posso escolher a cor que eu quiser. Escolhi a cor aqui para escurecer. Tá? Eu escureci. Aqui eu escolho a transparência. Ó. Pode ser assim. Pode ser mais clarinho aqui, assim, né? Tá? Então, dessa forma, a gente consegue fazer isso. Essa medida, como é que foi essa medida aqui? Para encontrar esse ponto, né? Essa medida foi boa. Para encontrar o ponto, o primeiro mês, onde a inflação no Brasil é menor do que nos Estados Unidos, né? Cadê a medida? Foi um... Aqui, ó. Fiz uma tabela, né? Uma tabela com todas as datas, onde a inflação nos Estados Unidos é menor que a inflação no Brasil. Aqui são medidas, né? INFIEL e INFBR, que é justamente aqui, né? É o calculate da soma da inflação, onde o país é o Brasil. E aqui é o calculate da inflação, onde o país é os Estados Unidos. Só isso, né? E aqui eu retorno essa tabela, né? Uma tabela, um filtro, né? Nessa tabela, onde retornando esses 3 últimos meses, né? Então, esse filtro aqui retorna esses 3 últimos meses: setembro, outubro e novembro. E aí, dessa tabela, eu pego o MinEx, eu quero o mínimo, a menor data dessa tabela. Né? Então, eu itero essa tabela com a MinEx, eu quero a menor data. E quero o quê? Eu quero a decalendário data dela, quero a menor data dela. Então, justamente, vai retornar a menor, né? Então, ele retorna essa tabela aqui com os 3 últimos meses e eu pego o menor. Vai retornar esse cara. Então, é dinâmico, né? Totalmente dinâmico isso aqui, né? Então, essa medida aqui fica dinâmico, né? Tá? Então, eu fiz dessa forma aí, né? Então, fiz uma adaptação, né? Nesse gráfico aqui, né? Para mim, tá bem melhor assim, né? Do que assim, né? Vocês podem falar aí o que, é que vocês acharam, tá?